Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos para que a gente possa refletir, né, com base nessa doutrina tão maravilhosa e que traz tantas coisas, tantas mensagens que são grandes ensinamentos para a nossa vida. Então pedimos à espiritualidade aqui presente que nos inspire para que essa mensagem possa nos tocar e que a gente possa buscar a nossa melhora a partir daquilo que a gente escuta, que a gente aprende, que a gente internaliza e que a gente pode ter a oportunidade de melhorar o que está à nossa volta. O tema de hoje foi interessante porque eu acredito que ele não foi por acaso. Ele partiu de uma situação até mesmo vivenciada no dia a dia. E que muitas vezes a gente vivencia essa situação, né? Sente e acaba querendo que a ajuda ela venha, mas precisamos refletir hoje um pouquinho sobre a nossa parte diante dessa ajuda que a gente deseja dos céus. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema Ajuda-te que o céu te ajudará. É uma passagem belíssima no Evangelho e que nos traz um ensinamento também muito importante. Aí, diante das pesquisas que eu estava fazendo, com base no tema, eu me deparei com uma historinha, com um conto bem interessante. E que para a gente iniciar o momento, né, a nossa reflexão, que eu acredito muito que tudo que a gente traz para dividir com o outro é um aprendizado para nós, para mim que estou aqui e para com vocês também. Né? Porque a gente só ouvir e não buscar internalizar, não buscar refletir naquilo que a gente está escutando. Algumas coisas a gente pode até concordar, outras não. Mas a reflexão acontecendo é sinal de que nós estamos buscando, né, alguma melhora, tanto para o nosso meio, quanto para a nossa vida, como para o nosso contexto social. E aí conta-se que um sábio, ele caminhava com seus discípulos por uma estrada meio tortuosa, uma estrada que lhe proporcionava, né, alguns desafios no caminho. E aí, de repente, eles se depararam com um homem piedoso, estava ajoelhado, e esse homem, ele rogava muito a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. O carro dele estava atolado. E ele de joelhos do lado do carro, pedindo a Deus que auxiliasse a tirar o seu carro dali. E aí todos olharam o devoto, se sensibilizaram com a situação, também pediram a Deus e acabaram prosseguindo a viagem. A alguns quilômetros desse acontecido, à frente, eles se depararam com outro homem. E aí esse outro homem tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Só que esse outro homem, ele reclamava da situação, ele esbravejava, mas ao mesmo tempo ele tentava com o máximo de empenho possível libertar o veículo daquela situação. E aí, comovido com a situação do homem, o sábio vai e propõe aos discípulos para ajudar aquele rapaz a desatolar o carro. E aí eles conseguiram, né, reuniram ali as forças e de repente tiraram o carro do atoleiro. O senhor que se encontrava na situação agradeceu o viajante e tudo, e daí seguiu viagem muito feliz. Os aprendizes que estavam, né, com o mestre e tal, eles ficaram surpresos com a situação e aí indagaram ao mestre. Senhor, eles perguntaram, aquele primeiro homem que estava orando, que era piedoso, nós passamos e não o ajudamos. E este, que quando nós chegamos, já nos deparamos com, era rebelde, estava
praguejava, reclamava, e ele recebeu o nosso apoio. Por que isso aconteceu? E aí o sábio, o mestre, né, sem se perturbar, acabou respondendo. Aquele que só orava, ele aguardava que Deus viesse para fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela ignorância, pelo não conhecimento, empenhava-se em realizar a tarefa que a ele competia. Foi merecedor do auxílio. Trazendo essa historinha, esse conto, para a gente refletir um pouquinho e também abordar o nosso tema, ajuda-te que o céu te ajudará, vamos compreender duas situações. Não é que a oração ela seja ruim. No caso do primeiro homem, ele estava de joelhos, do lado do carro atolado, pedindo a Deus que tirasse o carro daquele local. O segundo estava vivendo uma situação semelhante, reclamando da situação, que a gente se encaixa muito também nos dois pontos, né? Nós, muitas vezes na nossa vida, mas que buscava, de certa forma, fazer alguma coisa para solucionar o problema. E aí a ajuda veio como uma lição. Para quê? Para que a gente possa, a partir daqui, fazer uma reflexão. Será que muitos de nós agimos como o primeiro? Ou, ora agimos como o primeiro, temos mais ações voltadas para o primeiro, ou mais ações voltadas para o segundo? Diante das nossas dificuldades, que muitas vezes a gente acha que elas são insolúveis, não tem solução. Como é que nós estamos? Nós nos acomodamos? Ou a gente, mesmo tendo o pensamento de que reclamar, mas busca uma ação, busca algo para modificar a situação que está se vivenciando? Ou a gente quer que Deus faça a nossa parte naquilo que a gente tem por obrigação fazer? E aí a gente percebe que como é que está o empregar dos nossos esforços diante a que tipo de ajuda nós estamos depositando para a nossa vida, a nossa evolução, para o estar nesse meio. Que tipo de ajuda nós estamos depositando para isso? Ou a gente está vendo as nossas dificuldades, estamos colocando o outro para resolver a dificuldade, ou muitas vezes achando que a nossa dificuldade, todas as outras situações, a família pode ter culpa do problema, o companheiro pode ter culpa do problema, os filhos podem ter culpa do problema, da situação que está passando, mas eu não tenho culpa. Ou eu sou a vítima da situação. E aí, fazendo uma reflexão ainda da historinha, como eu falei, do conto, a oração, ela já diz orar e agir. Porque se nós ficarmos na perspectiva de que os problemas que vêm para a nossa frente, nós vamos ter a espiritualidade, Jesus, Deus, todos os espíritos, os mentores para solucionar, e nós não temos a menor ação, atitude de sair do local,
a gente está agindo de forma tortuosa. E isso vai para todas as situações da nossa vida. Eu costumo muito pensar assim, que não é necessário a gente buscar assim, nossa, eu preciso me melhorar. Mas esse eu preciso me melhorar, eu preciso modificar o que está no meu meio, eu preciso ter uma vida diferente, eu preciso buscar coisas novas para a minha vida. E aí eu começo a pensar que tudo tem que ser muito grandioso. E não é necessário eu começar por esse pensamento grandioso. Eu tenho que começar pelas coisas mais mínimas possíveis. E dentro das coisas mais mínimas possíveis, eu tenho que refletir sobre aquilo que eu estou pedindo e que eu preciso de ajuda. Por exemplo, nós às vezes pedimos auxílio a Deus, né, para solucionar os nossos problemas. Mas será que a gente para analisar o tipo de auxílio que a gente deseja? Ou o tipo de auxílio que é primordial para o meu problema? Eu estou vivendo uma situação bem interessante. Por um longo tempo, eu tinha sempre aquele pensamento: preciso ser efetivo. Esse tema ele surgiu dessa situação. Preciso ser efetivo. Preciso tornar profissionalmente efetivo. E aí a perspectiva vem, vai vir concurso. Só que eu estava analisando que esse meu desejo de me tornar efetiva, ele tem que ter uma ação. Porque Deus, a espiritualidade, eles não vão, no dia da prova, sem eu não ter estudado, sem eu não ter feito nenhum ato de busca, eles não vão me dar todas as respostas dessa prova. Eles podem me inspirar a resolução, se eu tiver estudado, eu tiver o conhecimento. E aí esse tema surgiu com essa perspectiva de que nós precisamos nos ajudar nas mínimas coisas possíveis para que a gente possa ter a evolução necessária, o desenvolvimento espiritual necessário e a mudança no meio que a gente está. Então, muitas vezes, a gente pode até reclamar do tipo de vida que leva, dos familiares que estão em volta, do emprego que se tem. Mas e querer que Deus nos mostre um emprego melhor, uma família melhor, pessoas à nossa volta com pensamentos mais harmoniosos para a prática do bem, porque a gente quer uma sociedade dessa forma. Não violência, ação benéfica e a nossa ação. Qual é a ajuda que eu estou me dando, que eu estou buscando em mim para esse ato acontecer? Ou eu continuo com a perspectiva de que Deus, Jesus, ele vai resolver as minhas dificuldades. Precisamos compreender que as inspirações, as oportunidades, elas são nos postas. E é agarrando essas oportunidades que a gente tem o processo da resolução para os nossos problemas. E que nada é por acaso. E com isso, o Evangelho, no capítulo 25, ele traz essa mensagem. Buscai e achareis. E aí ele trata que São Mateus, no capítulo 7, do versículo de 7 a 11, ele relata assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abre-se-á. Então, as duas primeiras palavras, elas são bem interessantes já para a gente continuar a nossa reflexão.
Pedi e se vos dará. Depois buscai e achareis. O que é que nós estamos pedindo? Será que nós estamos pedindo para retirar do nosso caminho aquele vizinho que não gostamos? Estamos pedindo para retirar do nosso caminho aquela pessoa lá no nosso trabalho que nos mostra o que é ter paciência? Será que nós estamos pedindo para que o companheiro ou a companheira mude as suas atitudes no piscar de olhos, como passe de mágica? Será que nós estamos pedindo que para não passarmos por dificuldades, não sofrermos as dores, as desilusões? Ou nós estamos pedindo que Jesus nos ilumine a resolver os problemas que nós estamos construindo? Qual é a nossa busca dentro dessa ajuda que necessitamos? Qual é a nossa busca de melhora? O que é que nós estamos norteando para a nossa busca? Ela vem, queremos o quê? Que busca é essa? Queremos um trabalho melhor? Queremos bens? Ou nós estamos buscando a nossa melhoria interior? Ou nós estamos buscando a prática da caridade, do bem, a disseminação do amor? Ou nós estamos buscando a construção de uma família que tenha dentro dessa família os princípios básicos do amor, do respeito, do afeto, da educação, da honestidade? E esse achareis, o que Jesus quis nos mostrar? Que não é uma busca material, só para acúmulo. É uma busca onde a gente vai ter essa reforma espiritual, essa reforma da melhora. E aí ele continua, que eu achei super interessante, quando se fala assim: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando ele lhe pede um pão? Aí vem o questionamento. E nós, quanto filhos de Deus, o que estamos pedindo? Será que o nosso pedido é do pão, mas o nosso desejo é da pedra? As nossas intenções, como é que elas estão? Os nossos problemas, como é que nós estamos buscando ultrapassá-los? Ou nós temos a oportunidade, porque nenhuma situação ela vem para a nossa vida se não for com o objetivo da gente buscar a melhora. Eu costumo dizer para os meus alunos que eles têm duas situações. Primeira pergunta: a prova está difícil? Depende. Se você não se preparar, se você não tiver com a intenção de se melhorar ou de buscar o conhecimento, ela vai estar muito difícil. Mas se você tiver estudado, se você tiver tido a compreensão de que aquilo ali vai servir para a sua vida, aquilo ali vai servir para o seu desenvolvimento, ela não vai estar fácil, mas ela vai estar acessível para a resolução. Então você vai conseguir ultrapassar uma barreira. Agora você tem duas situações: estudar, ou você pegar a prova e resolver tendo estudado. Você recebe a prova, não estudou, deixou ela toda em branco. E aí? Se você não fez o que era para ser feito, de onde você acha que viria a resolução da prova?
assim é a nossa vida. Se nós não agirmos e não fizermos como é para ser feito, o que é preciso ser feito na nossa vida, no nosso dia a dia, como é que a gente vai ter o norteamento, a inspiração do divino para a solução? Porque se a gente... Eu vou achar que, se for dessa maneira, eu vou achar que todos os problemas que eu estou passando são karmas. E aí eu vou dizer, não tem solução não. Ou então eu digo assim, deixa, Deus vai resolver. Ou isso é um karma que eu estou passando, isso não tem como eu me livrar disso. O comodismo, ele acaba nos dando essas possibilidades. E assim pode ser o meu posicionamento mais à frente quando o concurso vier. Porque eu não estudei, e se eu não estudar, aí eu vou chegar até a afirmação de dizer, não, os bons espíritos, eles vão me ajudar. Como? Eles podem ter toda a intenção de inspirar-me, de ajudar, de me orientar, mas é preciso eu também querer essa ação. E o primeiro ponto seria eu agir. Continuando, diz assim: ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? E aí, dando sequência, a gente começa a analisar como é que eu vou obter essa ajuda. O que é que vem para mim para que eu possa compreender que eu preciso agir? O Livro dos Espíritos, ele traz esse elo dentro do Evangelho, com a ajuda de que o céu te ajudará, e duas leis, que é a lei do trabalho e a lei do progresso. E ele fala, ele traz uma abordagem na questão 675 com relação ao trabalho. Porque às vezes a gente pensa que o nosso trabalho, ele é um martírio. Diante a tantas coisas que a gente se depara no dia a dia, o cansaço, situações extremamente desagradáveis que são nos colocadas no dia a dia. E a gente tem que compreender que a minha visão de trabalho é aquilo que você vai se modificando. Não é por acaso. O trabalho ele não vem pela remuneração. Ele vem realmente para que a gente possa se modificar. Se progredir. Como se fala realmente as duas leis. Do trabalho e do progresso que está envolvido a esse buscais e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Aí na questão 675, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E aí eles respondem, não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Se toda ocupação útil é trabalho, então tudo que nós buscamos fazer para nossa melhora acaba sendo um trabalho. Aí vem a reflexão. Que trabalho eu estou realizando para o bem? Que tempo eu estou disponibilizando para ouvir aqueles que estão todo dia comigo e eu não paro para escutá-lo nem meia hora? Que ação, que tempo eu estou disponibilizando para ouvir aquele que está do meu lado, que eu considero super difícil a convivência e que eu preciso ouvi-lo? Porque se ele está ali não é por acaso. Qual é a disposição que nós estamos tendo
para trabalharmos o nosso egoísmo, a nossa falta de fé, a nossa falta de caridade. Que ação nós estamos tendo? E esse tema me fez refletir muito, porque muitas vezes a gente tem todas as oportunidades ali. A gente tem coisas incríveis para a gente se melhorar. E nós buscamos alguma coisinha para a gente colocar a culpa do que aquilo que não está acontecendo. Aí, não vou fazer isso porque eu não estou me sentindo, não é o momento. Deus vai me ajudar a fazer depois. Deus, ele está a todo momento nos ajudando. O Evangelho diz que a gente busca e acharás, pedis e obtereis. Então, a todo momento ele está disponível. Nós é que não estamos. A nossa disponibilidade é que não acontece. E essa não disponibilidade, ela vem para tudo. Às vezes eu penso que nós estamos no planeta com aquela visão de que não, vamos só passar os anos. Só passar os anos. E não é assim. A nossa estadia aqui, o nosso processo reencarnatório, ele não pode ser parado. E aí, se a Terra ela vem como uma escola, dentro dessa escola eu vou ter erros, eu vou ter acertos, eu vou ter momentos em que eu realmente vou estar achando que nada tem solução, mas eu vou ter uma grande oportunidade, se eu desejo, de trabalhar tudo aquilo que é permitido. Porque, como diz o próprio Livro dos Espíritos, diante das perguntas, toda ocupação útil é trabalho. Então, nessa vivência, nós temos a oportunidade para trabalharmos tudo o que é necessário. E isso parte da ajuda que a gente precisa. Muitas vezes, a gente está precisando só ouvir alguém nos dizer assim: você é importante. Aquilo acaba sendo um empurrãozinho que precisava para me acordar e perceber que eu não estou aqui por acaso, que eu não estou na família que eu estou por acaso, que os problemas que vêm para a minha vida, eles não são por acaso. Tudo tem uma finalidade. E essa finalidade, ela vai partir, o ensinamento que eu vou tirar de todas as dificuldades vai depender de como eu busco as boas vibrações do meu lado, a energia que eu busco para mim, os pensamentos que eu busco construir. Porque existem 4 situações. Eu posso ter durante o meu dia o pensamento útil, o pensamento inútil, o pensamento extremamente negativo e o pensamento positivo. Dos 4, todos eles podem permanecer, não podem? Mas a permanência deles vai depender de quem? De mim. Da minha escolha. E isso é ajuda. Então, se eu escolher o pensamento negativo, o que que vai se aproximar de mim? O que que vai vir de ajuda para mim? Se eu escolho algo útil que pode servir para o próximo, nesse algo útil, esse pensamento útil, é só eu imaginar, não, eu vou me melhorar para prestar atenção aos meus atos e não falar de quem está do meu lado, ou não falar do meu próximo, ou não ser indulgente, eu ser indulgente com o meu próximo. São pensamentos, são ações
que vão me engrandecer. E se eu tiver um problema e eu pensar positivamente, não, eu vou solucionar. Eu vou vencer. Aí entra a oração. O poder da oração. Né? E que isso é trabalho. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. A gente acaba tendo esses pensamentos e eles vão ficando também na nossa mente. Da mesma forma que se a gente pensar negativo. Eles também se instalam. E aí a gente fica nessa situação. Mas, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Me ajudem. Mas quem foi que construiu tudo isso? Foi Deus? Foi a espiritualidade? Foi os mentores espirituais? Não. Quem construiu tudo isso foi eu. E se veio dentro da minha construção, é porque eu vou ter que tirar alguma lição daquilo que eu estou vivenciando. A outra pergunta que eu achei interessante sobre a questão do trabalho, porque muitas vezes a gente pode achar que os bens materiais eles são suficientes, eu não preciso fazer mais nada. E aí na questão 679, ele pergunta: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Aí olha o que os espíritos, né, a sabedoria vem aí e responde. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios. Ou seja, onde estamos vivendo? De aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, ou o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Ou seja, eu posso ter bens materiais, mas isso é o suficiente para a minha evolução? Para o meu progresso? Não. Porque o meu trabalho, ele não é só material. Ele tem que partir também para o contexto espiritual. E é dentro desse trabalho espiritual que o Livro dos Médiuns, ele fala no capítulo 26, que ele não vai deixar o homem sem ação, que ele procura. E aí eles falam assim: marcha e o atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Ou seja, eles estão dizendo que vão solucionar os problemas, vão tirar as pedras dos nossos caminhos? Não. Quem tem que buscar, retirar, somos nós. Mas nós nunca vamos estar desamparados. Deus, os mentores espirituais, eles não vão nos desamparar. Mas é necessário que façamos a nossa parte. E aí tem uma frase de Chico Xavier que eu achei assim incrível, quando ele diz assim: nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs a resolver o problema particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho que necessitamos palmilhar por nós mesmos. Ou seja, nada é por acaso. Todas as situações que nos são propostas têm um sentido, têm um norte para a nossa solução, para a nossa vida. E nós não estamos desamparados. Então, o que me trouxe como reflexão profunda dessa frase, ajuda-te que o céu te ajudará, foi a compreensão
de que eu tenho a oportunidade de estar no planeta Terra, eu tenho a oportunidade de vivenciar essa escola, que essa escola, ela não é brincadeira e ela não se torna pior, ou ela pode se tornar pior ou melhor, de acordo com as opções que eu vou buscando para vivenciar, porque é aquilo plantar e o colher. E que ajuda eu vou obter, mas eu preciso me ajudar. E esse eu preciso me ajudar, ele acaba sendo forte, porque muitas vezes a gente acaba achando que o outro pode solucionar os nossos problemas. E para encerrar, eu vi uma mensagem do livro Agenda Cristã, pelo espírito André Luiz, o Chico Xavier, que ele fecha toda essa reflexão, quando ele diz assim: lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, olha como a gente é importante. Olha como a gente pode fazer coisas incríveis. Mas olha só, não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou a incompleta negação do seu idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Ou seja, nós somos a força para construirmos uma vida melhor, um meio onde estamos, uma família melhor, uma sociedade melhor. Nós somos. Mas nós também somos, igualmente, o inimigo para a nossa também derrota. Para as nossas aflições, para as nossas oportunidades de elevação. Enfim, nós somos os responsáveis. Diante da ajuda que buscamos, que procuramos para nós, por nos construirmos e construir também o que está à nossa volta, mas também somos responsáveis por nos destruirmos e o que está também à nossa volta. Então, o ajuda-te que o céu te ajudará, ele nos traz a reflexão de que precisamos fazer coisas boas, melhorias interiores. Precisamos trabalhar em tudo que é proposto na nossa vida, no nosso dia a dia, nas situações, nos problemas, enfim, tudo. E que nós não vamos estar desamparados. O amor de Deus para conosco, ele é incrível. Então, ele não vai nos amparar em momento algum. Porque imagine, se temos a oportunidade de vivenciarmos todas as dificuldades no percurso da vida, com certeza existe um objetivo: a nossa melhoria. Se temos a oportunidade da reencarnação, existe um objetivo maior também: melhorarmos aquilo que não conseguimos ainda. Então, a ajuda nós vamos ter. Mas nós precisamos cair em si e compreender que nós temos que nos ajudar. Porque ela parte de nós. As boas ações para a nossa vida, ela vem da inspiração que é nos dada, mas do que estamos abertos a receber. Então, que possamos, no nosso dia a dia,
estarmos abertos a ouvir mais, a desenvolver a paciência com aquele que está ali a todo tempo, cutucando os nossos pontos fracos, a valorizar a vida e a viver cada dia com aquela concepção de que não é por acaso que estamos aqui. Precisamos desenvolver a nossa melhoria. O trabalho, ele tem que acontecer, porque o progresso, ele é fruto do nosso trabalho. Boa noite. Vamos pedir a Deus que nos inspire a nos ajudarmos, a compreendermos que as nossas ações, elas são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Te pedimos, Pai, discernimento para identificarmos aquilo que é benéfico para o nosso ser e aquilo que não é benéfico. Que possamos compreender diante dos teus ensinamentos que a cura para os nossos males, ela também encontra-se em nós. E que nós precisamos estarmos abertos para obtermos essa cura. Te agradecemos pela oportunidade que temos diariamente de nos tornarmos pessoas melhores, de praticarmos o bem, de amarmos mais, de lutarmos por dias em que a paz ela possa estar dentro de cada um, para que a sociedade ela possa vivenciar o teu amor. Te agradecemos por todos os amigos, por todos os familiares, por todos aqueles que gostamos ou que ainda sofremos por suas ações. E te pedimos que o dia de amanhã ele possa ser melhor do que o hoje, pela construção que escolhemos viver. Permita-nos trabalhar na tua seara, dando-nos oportunidades de vivenciarmos no nosso dia a dia aquilo que profundamente precisamos melhorar. Muito obrigado pela noite, pela mensagem, pelas inspirações, pelo acalento do nosso coração, por sabermos de todas as nossas dores e por nos instigar a buscar ajuda, a se ajudar,
a se melhorar. Que assim seja.